Amém. Graça e paz a todos. Amém. Deus abençoe cada um. Olha, hoje temos alunos especiais aí, olha que benção. Irmã Nalva, e mais outros aí que estão chegando. Irmã Nalva, eu não sabia que o seu nome era Silnalva, é isso? Silnalva, é. Silnalva. É porque as pessoas, Só que sabia que era Nalva. Como é um nome grande, aí as pessoas só me chamam de Nalva, né? Tá certo. Amém. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém. E o Espírito Santo de Deus continue falando nas nossas vidas. Quero agradecer aí a presença de todos, a paciência também, né, o carinho aí de cada um dos irmãos e a dedicação, né, de estar aqui conosco, né, nos ouvindo, nos dando esse privilégio aqui. Amém, queridos? A nossa intenção aqui, nesses breves encontros, né, que nós estamos fazendo aí uma vez por semana, não é dar uma aula, né, de formar pessoas, né, é um momento de agradecer a Deus, dedicar a Ele um tempo, né, da nossa semana, do nosso dia, parar para refletir, né, alguma coisa que a gente fala aqui, com certeza, né, agrega, não agrega para um, agrega para outro, amém? Então, a ideia não é aqui dar uma aula, não é um curso de teologia, né, porque para isso precisa de muita dedicação. Essa matéria, ela é longa, né? Tem muita coisa a ser dita e a gente tenta resumir algumas coisas aqui, alguns pontos. Tá bom, queridos? Então, quero agradecer também os irmãos que têm interagido durante a semana. Eu sei que às vezes tem alguns temas aqui que é mais difíceis da gente abordar nesse modelo online. E aí, durante a semana, os irmãos vão fazendo, sempre os irmãos vão fazendo algumas perguntas. Essa semana teve uns aí que até me mandaram uns vídeos de exemplo, né, uns vídeos difíceis de interpretar só pela graça, né, mas amém, que Deus abençoe cada um dos irmãos, obrigado pela interação, espero ter respondido as dúvidas, né, que chegou aí essa semana, e que o Espírito Santo de Deus continue revelando nos nossos corações, amém, queridos? Eu quero também ressaltar que essa aqui, nós estamos falando do curso de maturidade no Espírito, mas este módulo, querido, é apenas um módulo do curso Maturidade no Espírito. Por que eu estou falando isso? Porque esse curso, ele é um curso longo, são 12 módulos, amém? Então, não vamos sair por aí falando, eu fiz o curso de maturidade no Espírito. Não fizemos o curso de maturidade no Espírito. Nós fizemos 2 módulos, ainda estamos terminando o segundo, tá bom? Falta 10 para falar que fizemos o curso de maturidade no Espírito. Porque não adianta a gente falar que os dons do Espírito te levam à maturidade do Espírito. Não é isso que nós estamos falando. Pastor, mas o camarada fala em línguas e bate na mulher, o cara tem o dom de não sei o quê, e não sei... porque dons, querido, não se mede maturidade. Como assim, pastor? Não, tem um monte de outras coisas, ok? Mas tem uma questão principal, que é o medidor, vamos chamar assim, de maturidade no Espírito, que nós vamos falar na próxima aula, não vamos falar hoje, tá bom? Mas os dons é para a nossa própria edificação, como a gente vem falando até aqui, para a edificação da igreja, ou seja, o que é edificar? Edificar é construir.
ele também vai construindo a nossa maturidade, mas não é só isso, e ele não é o principal indicador. Ah, o camarada tem dons, é maduro? Deveria, né? Deveria. Né? Porque o Espírito Santo tem certos dons que não vai receber, não, se não tiver uma certa maturidade. Mas não é a principal, o principal termômetro, vamos chamar assim, né? Vamos dizer assim. Amém? Então, a gente vai continuar aqui as nossas aulas, só para ressaltar, tá bom? Porque, fizemos o curso de maturidade. A gente começou, vamos chamar assim, tá bom? Tivemos um gostinho de como que é, né, estudar maturidade no Espírito. Tá? Ainda faltariam aí, então a gente teria que se dedicar muito mais, muita carga horária, né? Tem muita coisa para a estrada pela frente, tá bom? Essa aula de hoje, irmão, vai ser uma aula um pouquinho mais densa, então os irmãos segura firme aí, aguenta firme, porque a gente está se propondo a tentar colocar tudo dentro de 4 encontros. Por cada módulo, não tentar passar muito de 4 encontros. Então, também, porque como tem muita coisa, na verdade, a gente teria que estar presencial e mais dias da semana. A gente sabe que teria que ter, na verdade, um curso desse você tem que ir todo dia, né? Como a gente costuma fazer em curso normais, tá bom? Então, aguenta um pouquinho aí, e hoje a gente vai puxar um pouquinho, mas vai dar tudo certo. Amém, queridos? Ok, então estamos aqui estudando o curso de maturidade no Espírito, né? Estamos na nossa terceira matéria do módulo 2, e essa nossa terceira aula aí desse módulo 2, sobre operações do Espírito, né? Nós vimos que nós temos os dons do Espírito, né? Nós falamos lá a respeito disso, temos lá os dons, no 1 Coríntios capítulo 12, temos os ministérios, os serviços, né, lá em Efésios capítulo 4, e nós estamos, na verdade, falando das realizações, das operações do Espírito. Né? Por quê? Porque os dons nós já estudamos presencialmente lá na igreja, agora nós estamos entrando nas operações do Espírito. Né? Então, estamos falando sobre os dons, sobre as operações. Na última aula, nós vimos o primeiro grupo de dons, que são os dons verbais, que é o dom de línguas, interpretação de línguas, e o dom de profecia. E começamos a ver os dons de revelação. Nós vimos o primeiro dom, que é a palavra de conhecimento. Nós vamos continuar agora vendo o segundo dom de revelação, que é a palavra de sabedoria. Na lista que o apóstolo Paulo faz, em 1 Coríntios 12, verso 8, é o primeiro dom mencionado. Né? Por que é o primeiro dom mencionado, sabedoria? Porque ele é o dom que traz equilíbrio para toda a obra. Né? Para toda a obra. Então, como a gente falou, cada um, né, a beleza, o fascínio, a atração está nos seus olhos. Né? Ou seja, aquilo que Deus coloca no teu coração. Né? Você gosta mais de um dom do outro. Mas eu, particularmente, sou muito atraído, é algo que me chama muito a atenção, queima no meu coração, é pela palavra de sabedoria. É uma coisa que me chama muito... Quando eu vejo esse dom assim na vida de Jesus, é um negócio encantador, queridos. Né? Então, vou dar alguns exemplos, né, do Evangelho. Certa vez, os saduceus chegaram para ele dizendo: é lícito pagar imposto para César? Lembra disso? Eles queriam colocar Jesus na sinuca. Porque se Jesus dissesse que era ilícito, ele estaria se rebelando contra o império. Se ele dissesse que era lícito, ele estaria colocando como se traidor da pátria. Então, eles acharam que colocaram Jesus na sinuca. Não tinha saída para Jesus. Mas a resposta do Senhor é um negócio extraordinário. Ele fala assim: me dá uma moeda. Aí dá uma moeda para ele e fala: quem que é essa imagem? Ele: César. Ele falou: então dê para César o que é de César e dê para Deus o que é de Deus. Ninguém ia falar nada, ia falar o quê? Né? Se é de César, eu não sou contra nem a favor de César. Se é de César, tem para César. Né? Eles queriam pregar Jesus porque Jesus era, né, gracioso, amoroso. Então eles queriam ver se Jesus iria confirmar a lei de Moisés. O que eles fazem? Eles acham a mulher pega em adultério. Pega a mulher e leva para Jesus. E fala o que para Jesus? Mestre, Moisés manda apedrejar.
aqui tem provas, tem testemunha, foi pego em adultério, realmente é passível de apedrejamento. O que o Senhor diz? Né? Não é maravilhoso que ele fala? O Senhor fala o que para eles? Né? Aquele de vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele desfez Moisés? Não. Ele apenas desqualificou-os para aplicar Moisés. Né? É sabedoria do céu. Entende? Então, eu amo essas colocações do Senhor, né? No Evangelho está cheio delas. Isso é uma coisa linda. E também gosto do aspecto da palavra de sabedoria, que a palavra de sabedoria é aquela palavra que esclarece, que tira a nebulosidade do problema. Que quando você explica, às vezes com uma ilustração, com alguma coisa, as pessoas simplesmente abrem para ela o entendimento com clareza, né? Então, acaba-se o problema. Eu gosto muito quando Daniel fala dele, que Deus deu para ele o dom de quê? De revelar mistérios. Deus deu para ele o dom de revelar mistérios. O que é o mistério? É aquilo que as pessoas não conseguem entender só. Não há mais mistérios, mas tem coisas que são enigmáticas para nós. Né? É maravilhoso que haja isso na igreja. Feliz é a igreja que tem palavra de sabedoria fluindo. Porque todos os outros dons serão equilibrados, serão abençoadores. Por quê? Porque a palavra de sabedoria equilibra. Amém? Então, o que é a palavra de sabedoria? É sabedoria transmitida pelo Espírito Santo. Ok? Não é resultado de estudo. Não é resultado acadêmico. Não. Ela foi transmitida pelo Espírito de Deus. Amém? Então, ela é diferente do dom de sabedoria que está lá em Provérbios. O dom de sabedoria lá em Provérbios é diferente do dom do Espírito aqui em Coríntios. Por quê? Porque o dom de sabedoria lá em Provérbios, ele é aquela sabedoria que pode ser adquirida pela experiência, pela vivência, pelo bom senso, pelo bom siso, ok? Esse dom aqui não, é o Espírito Santo que concede. Você pode não ter instrução, você pode não ter estudado nada, mas o Espírito Santo te dá a palavra da clareza, a palavra que abre, entende? Né? Que liga todos os pontos e te dá uma imagem global das coisas. É uma coisa, de fato, maravilhosa. Então, podemos dizer que a palavra sabedoria não é uma sabedoria natural, não é obtida em escola, de forma acadêmica, não é obtida pela experiência e nem é sabedoria para entender a Bíblia, simplesmente. É além disso, entende? Às vezes, são situações problemáticas que acontecem no relacionamento de irmãos. Como acontece frequentemente, né, com as perguntas, né, que nós, como pastores, constantemente recebemos para situações mais variadas possíveis. É humanamente possível um único ser humano ser conhecedor, possuidor de um conhecimento tão diversificado de diversas áreas da vida. Então, eu sempre oro para o Senhor, Deus me dá graça de eu responder as perguntas que flua a sua palavra de sabedoria, para que quando as pessoas ouçam as respostas, seja para ela o quê? Luz, esclarecimento, entende? Então, ela é sobrenatural, não é humana, e ela flui também de acordo com o Espírito, não depende de você, não é você que escolhe ter a palavra de sabedoria. Então, há necessidade de ter o fluir do Espírito para que o dom se manifeste. Amém, queridos? Alguns exemplos bíblicos. Quando Jesus foi tentado no deserto, cada resposta que ele deu foi palavra de sabedoria. Porque o diabo atacou Jesus com sabedoria, mas sabedoria maligna. Ele pegou a Bíblia e aplicou errado. Aí o Senhor teve que responder também com a Bíblia. Muitas pessoas não entendem por que acontece aquilo. Porque Jesus agora é um rabi. Os rabis, eles só conversavam falando Bíblia um para o outro. Toda discussão rabínica, eles falavam um texto e o outro respondia com texto. Eles ficavam horas debatendo, um falava um texto, o outro respondia com outro texto. Então, o diabo vem e quis desafiar Jesus, de certa maneira. Só que a sabedoria do Senhor era do Espírito, né? Subjugou completamente todo o argumento e falácia do diabo. Então, lá em Lucas 20, já falamos, né? É o texto que fala, dai a César o que é de César,
Lá em João, capítulo 8, é o texto da mulher adúltera, onde o Senhor manda atirar a primeira pedra. Lá em Atos, capítulo 6, é a sabedoria para administrar a igreja. Quando os apóstolos estabeleceram os diáconos, né? Foi a maneira de resolver o problema que havia ali, né? Pastor Guilherme. Oi. O irmão... Falei. Como é que é? Quem mandou aqui? O irmão Aldo está tentando entrar. Desculpa, irmão. Mas não tá aqui na lista de... Ah, tá bom. Acho que ele tentou, acho que desistiu, mas... Ok. Pois, puder dar um alô lá para ele. Acho que ele tentou e ficou esperando, talvez, ou talvez ele dê algum problema lá. Amém? Então, vou continuar aqui. Então, eles estabeleceram, foi estabelecido os diáconos, né? Foi a maneira de resolver o problema que haviam ali. Depois, em Atos 15, 28, foi a crise dos judaizantes, e foram chamados os apóstolos, então, né, para fazer o concílio. Mas, no final, Tiago se levantou com a palavra de sabedoria ali. Quando Tiago se levantou com a palavra de sabedoria, toda a questão foi resolvida. Essa é a glória da palavra de sabedoria. Quando ela é liberada, cessa toda a discussão, cessa toda a argumentação. E é testificado no coração de todos de que aquela é a direção de Deus. Não é por imposição, não é por autoridade, mas ela vem e cessa toda a contenda e traz paz. Depois, lá em Atos, 27, aquela situação em que Paulo enfrentou o naufrágio, lembra? Paulo chega para o capitão e fala, olha, essa noite o anjo do Senhor me apareceu e falou que o navio vai afundar, mas o Senhor me deu a vida de todos aqui. Ah, que coisa maravilhosa. E ninguém vai morrer, mas vai ter perda de carga. E aí, de repente, Paulo está vendo os marinheiros querendo fugir, Paulo falou o que para o capitão? Olha, é o seguinte, eu falei que ninguém ia morrer, mas se os marinheiros fugirem, aí eu não digo mais nada, aí vai morrer. Olha que coisa interessante. Quer dizer, é uma palavra de sabedoria e, ao mesmo tempo, ela vem com instrução. Todos têm que permanecer aqui, ninguém pode sair. Então, essa é uma das coisas misteriosas. Por isso, você não deve ficar muito preocupado em explicar experiências. Experiências, você glorifica a Deus por elas e pronto. A palavra de sabedoria é uma promessa do Senhor Jesus a todos os seus discípulos. Olha o que diz lá em Lucas 21, olha o que o Senhor diz. Lucas 21, capítulo 14 e 15, olha o que diz. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria. Olha que promessa maravilhosa. Essa é a glória da palavra de sabedoria. Quando ela é liberada, cessa a discussão, cessa a argumentação. Então, se você fica pensando assim, eu não vou ter esse dom. Você sabe, às vezes, certos dons vão fluir na sua vida poucas vezes, nunca mais. Outras vezes, vai ter dons, vai fluir na sua vida frequentemente. Isso é normal também. Aí você fala, puxa vida, eu não sei por que naquela época eu fluí o dom. É porque tem certos dons que vai fluir na sua vida, é porque a necessidade exige. Então o Espírito Santo faz de acordo com o momento e a necessidade. Então, aqui é o seguinte, quando você for chamado diante de reis poderosos, magistrados, para responder processo por causa da sua fé, o Senhor fala, não se preocupe com o que você vai falar, porque naquele dia eu vou te dar boca de sabedoria, a qual não poderão resistir nem contradizer, porque a palavra de sabedoria faz isso. Quando a palavra de sabedoria vem, ninguém consegue contradizer, se opor, acaba o debate, não tem conversa. Esclareceu, houve luz, acabou o assunto. Então o Senhor está prometendo aqui que Ele vai te dar isso. Então, se em algum momento você for levado a algumas circunstâncias em que você seja confrontado por causa da sua fé, acredita nisso, o Espírito Santo vai te dar palavra na hora. Pede para Ele que Ele te dá. Amém, querido? Terceiro dom de revelação é discernimento de espírito. Nós vimos que são quantos dons de revelação? 3, né? Quais são eles? Palavra de conhecimento,
palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Então, o que é o dom de discernimento de espírito? Então, o que é o dom de discernimento de espírito? Esse é o dom, talvez, mais restrito, né? Mais limitado depois do dom de línguas. Porque ele é bem restrito. Ele não traz grandes, assim, vamos dizer, conclusões. Ele apenas te conta qual a origem das coisas que estão acontecendo. Se é de Deus, se é do diabo ou se é do homem. Só existem esses três espíritos. O espírito de Deus, o espírito maligno e o espírito do homem. Entendeu? Então, um dos três vai estar agindo. E você, que tem o dom, vai saber qual o espírito que está movendo a pessoa. Isso é muito importante em algumas circunstâncias aqui que a gente vai colocar aqui para vocês. Então, através desse dom, você pode discernir se a origem de certas ações e ensinamentos são inspirados por seres espirituais. Então, qual que é a função do dom? É justamente distinguir se uma atividade tem origem satânica, humana ou divina. Por que o dom é necessário? Porque Paulo disse que Satanás pode se falsificar, se fantasiar de anjo de luz. Então, se Satanás pode aparecer para você em forma de anjo de luz, então isso significa que você precisa do quê? De discernimento de espírito. Se ele pode aparecer em forma de um anjo bom, ele pode também levantar falsos pregadores que parecem ser bons. Então, precisa também de ter o quê? Discernimento. Então, ele pode levantar pessoas na mídia para falar até em nome de Deus, aparentemente de coisas boas. Mas aquilo ser do diabo, sim ou não? Então, nós precisamos mais do que nunca de discernimento. Para você ter uma noção, a Bíblia fala que o falso profeta e o anticristo vão tentar enganar, se possível, os próprios escolhidos. Então, os últimos dias são dias de muitas vozes, dias de muitos espíritos agindo. Então, são dias que precisamos de homens de Deus com discernimento para guardar a igreja, para expor a obra maligna, entende? Para expor o coração daquele que está sendo usado pelo maligno. Então, nem sempre as atividades do diabo são visíveis. Porque se a atividade do diabo fosse sempre visível, evidente, não precisava do dom, concorda? Não precisava do dom. Se precisa do dom, é porque nem sempre as coisas do diabo são fáceis de perceber. Às vezes, né, os irmãos podem ser enganados. Só às vezes, só às vezes. Só de vez em quando. As seduções são muito grandes, os espíritos agindo são muitos. As pessoas podem ser desviadas do propósito de Deus por causa disso. O coração de Deus é esquecido. Por quê? Porque o diabo consegue convencer pessoas com missões aparentemente urgentes, imprescindíveis, que não são de Deus, na verdade. E às vezes, quando você conta para ela o discernimento de Deus, ela rejeita. Ela acha que você é que é cego. Você vê como as coisas são terríveis. Então, a narrativa daquela jovem com um espírito de adivinhação, lá em Atos 16, lembra dessa história? Vamos contar aqui. Paulo está lá no livro de Atos 16, a partir do versículo 16 em diante, quando Paulo estava ali na região da Macedônia, a primeira cidade da Macedônia, que se chamava Filipos. Então, ele chegou na cidade e na hora que ele chegava, uma jovenzinha vinha atrás gritando: esses aí são enviados servos de Deus e vieram aqui para anunciar a vocês o evangelho. Veja, o que a mocinha falou era verdade? Sim. Fez isso um dia, Paulo deixou. 2 dias, Paulo deixou. No terceiro, ele falou: chega. Expulsou o demônio dela, ela nunca mais adivinhou. Por que Paulo fez isso? Ela não estava fazendo nenhum mal. Ela não estava aparentemente atrapalhando em nada. Mas estava. Por quê? Porque se todos vissem que o testemunho dela é verdadeiro, e Paulo não revelasse o espírito
espírito que estava atuando sobre ela, quando eles fossem embora, o que ia acontecer? Todo mundo ia dar crédito para tudo que ela falasse. Se Paulo simplesmente confirmasse, testificasse que o que ela falou era verdade, e de fato era verdade, mas tinha um propósito, de ganhar credibilidade e continuar enganando os outros. Então, ela falava, eu estou dizendo que eles são, porque eu sei das coisas, e todo mundo ia dar crédito a ela, mas quando Paulo expulsou o demônio, Paulo mostrou quem tinha autoridade, qual era a origem daquilo que estava acontecendo. Ele expôs. Né? Então, o discernimento de espírito é coisa séria. Por que precisou de discernimento? Porque quem está falando mentira está na cara aqui do diabo, não é? Não é verdade? Esses que estão aí são charlatões, pastores do inferno. Você sabe que é mentira, então é fácil resistir. Mas quando alguém chega falando a verdade para você, e aí? Né? Ele é um Balaão. Ele é um Balaão. E é tido como profeta. Você tem que ter discernimento. É preciso ter discernimento. Por isso, querido, a igreja precisa dos dons. E quando a gente fala que uma igreja sem os dons do Espírito é só uma instituição corporativa como qualquer outra, algumas igrejas ficam ofendidas. Por que eles ficam ofendidos? Porque não tem experiência nenhuma com os dons. É só uma instituição filantrópica. A sabedoria é terrena, não é do alto. O conhecimento é humano, não é palavra de conhecimento. A misericórdia vira caridade. E não tem discernimento nenhum de que espírito eles mesmos são. E Jesus é mais duro ainda. Mateus capítulo 23, no versículo 27, ele chama de sepulcros caiados. Ele fala, por fora vocês têm uma aparência formosa, vírgula, mas no interior estão cheios de ossos de mortos. Podemos dizer, não há o Espírito dentro de vocês. Entende? Portanto, a igreja, ela é composta de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E se há Espírito Santo, há dons, que são usados para direcionar, consolar, livrar e proteger, para que nós não sejamos órfãos. Não vos deixarei só, mas deixarei sobre vós o meu Espírito. Então, os dons do Espírito é a vida da igreja. O próprio Jesus. Mas entenda uma coisa, quando eu falo igreja, não é somente a estrutura das quatro paredes. Somos nós. Nós somos igreja. Não é isso? Então, Deus nos dá os dons para abençoar aqueles que estão no nosso caminho. Então, ele também é para discernimento das circunstâncias e situações que chegam até nós. Né? Todos os exemplos que eu dei aqui de Jesus, usando o discernimento, ele não estava dentro de nenhuma igreja. E nem Paulo. É discernimento para fazer a obra. Para a igreja fazer a obra. Ou seja, para nós fazermos aquilo que nós fomos comissionados. Então, às vezes, você pensa que o discernimento de espírito é algo que vai acontecer numa reunião, né? Vou ter que esperar, vamos dar oportunidade, alguém tem discernimento aí, alguém tem palavra de conhecimento. Não, as coisas não funcionam assim. A vida da igreja, ela vai acontecer a todo momento. Ela deve fluir a todo momento, mas para edificação. E, às vezes, a hora que nós mais precisamos do discernimento do espírito não é na hora da reunião. Muitas vezes é no seu dia a dia. Até mesmo no seu negócio, nas decisões que você tem que tomar, né, que vão impactar a sua vida, os propósitos de Deus para a sua vida, as propostas que chegam na sua mesa ou pessoas que vêm te pedir ajuda. É em momentos como esse, né? Momentos como esse. Então, né, Deus tem me dado a graça de muitas vezes fluir nesse dom, e principalmente naquele momento em que esse dom é crucial para abençoar a vida de alguém. Porque a vida e a morte está no poder da língua. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos para as pessoas. Principalmente nós
né, que temos aqui nos prontificado a colocar a mão no arado, a servir o reino. Porque às vezes nós falamos algo para alguém que ele vai tomar aquilo como um norte para a vida dele. Ah, mas aquele pastor me falou assim, assado, aquele irmão me disse isso, né? E a pessoa toma aquilo como tábua de salvação e segue o resto da vida acreditando naquilo, queridos. Entende? E muitas vezes não teve discernimento, não foi palavra de sabedoria, e aquilo impediu que aquela pessoa fluísse em outras áreas da vida dela. Entende? Por isso esse dom é tão importante para edificar o corpo de Cristo. Ao longo dos anos, né, de pastorado, o Espírito Santo, pela sua graça, tem concedido discernimento de espírito na maioria das vezes que eu sento para aconselhar, para fazer aconselhamento. Eu sempre peço isso. Porque Paulo disse, peça a Deus os melhores dons. E toda vez que eu vou fazer aconselhamento, eu peço muito a Deus espírito de discernimento e palavra de conhecimento. Porque eu sei que a língua é como um leme de um navio. E você pode, sim, dar um rumo do barco dela. Então, eu sempre peço a Deus, e Ele dá. Paulo disse, peça que Ele te concede. Sempre ore antes de ir para um aconselhamento. Nunca vá pensando que é só mais uma história que você vai ouvir. Peça e Ele dá. É impressionante como, sabe, Deus já chega, já vem, já revela, já dá a direção das coisas, já mostra os espíritos, já mostra o que está oculto. Eu poderia aqui citar vários exemplos, várias oportunidades, né, que Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, me concedeu de fluir nesse dom nas diversas oportunidades de aconselhamento pastoral. Eu vou contar um caso específico, sem citar nome, local, de uma jovem que veio se aconselhar e, na conversa, numa longa história, o resumo é que ela já fazia acompanhamento terapêutico há 12 anos, queridos. 12, não é 1, nem 2, nem 3, nem 8, 12 anos. Passando por terapias e mais terapias, né, para se libertar de uma série de problemas, um efeito dominó na vida dela. Uma jovem que vivia com espírito triste, abatido, deprimida, se sentia feia, burra, incapaz, infeliz em todos os seus relacionamentos, cheia de complexos. Já tinha tentado tirar sua própria vida várias vezes ao longo desses anos de tratamento. É uma história triste, né, para uma jovem de menos de 30 anos. O que o Espírito Santo fez? Em uma única tarde de aconselhamento, o Espírito foi lá e tocou no cerne da questão, na célula central de todo aquele sistema complexo de aprisionamento, né, de deteriorização da existência humana. Né? É assim, é assado, é isso, é aquilo, e Deus foi desmontando e curando e sarando e libertando. A vida daquela jovem foi totalmente transformada, queridos. Mas por quê? Espírito de discernimento. Deus deu discernimento da raiz do problema. Do contrário, ela ia ficar lá mais 12 anos, querido. Deus sabe lá o resto da vida, tentando se libertar de toda aquela história de vida. E graças a Deus, o Espírito Santo curou ela, a vida dela se transformou, a história dela começou a mudar, ela casou, hoje tem filhos, e está firme com o Senhor até hoje. Então, veja,
não diminua esse dom, querido. Não pense que ele é menos importante porque ele é menos sensacional, entende? Hoje em dia, eu diria que é um dos dons mais importantes, porque há muitos espíritos enganadores por aí. Uns já estão dizendo até que é o próprio Cristo. Se não tiver discernimento, a igreja vira um caos, querido. Não se iluda com a aparência das coisas. Peça ao Senhor olhos para ver. Discernimento. Isso é uma coisa muito, muito séria na nossa caminhada. O Senhor nos dá isso como igreja, amém? E essa necessidade é essencial para que a igreja possa, de fato, ser edificada de maneira saudável. Então, como é que ele funciona? Então, obviamente, a primeira função do dom é revelar a presença dos espíritos malignos. Mas ele também funciona para avaliar a fonte das coisas, a motivação, o espírito que a pessoa está falando, entendeu? Então, às vezes a pessoa está falando a verdade, mas o espírito dela está amargurado. Às vezes aquilo que ela está falando é só uma forma dela colocar a amargura dela para fora. Né? Pelo espírito de discernimento, você percebe, você sabe, essa pessoa está amargurada. Não estou não, o que é isso? Jamais fico ferido, o máximo que eu fico é triste. Eu insisto e falo, não, o senhor está dizendo, você está amargurado. Você não quer aceitar? Não aceita, mas é isso que é. Entende? Mas não quer dizer que a pessoa não é de Deus, mas você está ajudando ela, é o discernimento. Porque às vezes a pessoa mesmo se engana, existe o auto-engano. Ela jura que é humilde, mas ela é arrogante, orgulhosa. Mas ela não enxerga. O espírito de discernimento ajuda a ver a arrogância, a soberba, para ela se quebrantar diante de Deus. Isso é bênção. E uma característica do amargurado é que tudo que ele fala, você vai perceber que é sobre o cisco que ele vê no olho do outro. Por isso que o que ele fala não condiz com o que ele pratica. Porque o amargurado não enxerga a trave do seu próprio olho. Então, às vezes, Deus te mostra evidências para confirmar aquilo que você já tinha de discernimento. Né? Então, essas são experiências que Deus vai te dando à medida que você vai crescendo em intimidade, em comunhão com o Espírito. Amém, queridos? Amém? Nós vamos falar do dom da fé, mas antes vamos fazer uma pequena pausa aqui para ver se está todo mundo acordado aí. Amém? Amém até aqui, queridos? Vocês estão me ouvindo aí? Amém. Amém. Dúvidas? Amém. Questionamentos? Amém. Setor de reclamações é com o pastor Aguiar. Viu? Amém. Lá é só mandar o WhatsApp. Reclamação é com ele. Amém, querido? Então, nós estamos aqui na nossa penúltima aula deste módulo. Amém? Logo mais os irmãos estarão livres de mim. Mas aguenta aí que ainda tem mais uma aula, não acabou ainda. Essa aqui é a penúltima, mas depois que nós acabarmos, tem mais uma aula, depois que nós acabarmos, nós teremos o próximo módulo, né? E aí será o pastor Aguiar, não é isso, pastor? Que vai trazer, é isso? Surpresa. Ah, surpresa. É. Então tá bom, não tem tema ainda, né? Então é surprise. Tá bom? Mas a gente continua. Só que tem um ponto, ó. Olha só, queridos. Nossa próxima aula é terça-feira que vem, não é isso? Só que terça-feira que vem, de novo, é feriado. No feriado do dia 12, nós mantivemos a aula, né? E foi uma benção, tinha aqui até que bastante gente, até que me surpreendeu, né? Mas nós tivemos bastante baixa. E é totalmente compreensível. Por quê? Porque no feriado, as pessoas costumam, né, mudar a sua rotina, e por mais que na terça-feira à noite você tenha que estar em casa se preparando para trabalhar no dia seguinte, você está no outro ritmo, às vezes voltando de viagem, enfim. Então, as pessoas meio que dão uma desconectada. O que eu ia propor aqui é para nós fazermos o seguinte: a nossa próxima aula não ser de novo nesse feriado. A gente pular a terça-feira que vem e fazer a última aula desse módulo depois do feriado, na outra terça. O que vocês acham? Pode ser, pastor Guerra?
Da minha parte, pode. Vamos ver o pessoal aí, tudo bem para vocês? Bem, acho que é melhor, porque vou dar minha opinião, tá bom? Porque, assim, num feriado, nós tivemos aqui, acho que umas 12 pessoas, mais ou menos isso, né? Então, assim, a gente percebeu que muita gente estava numa outra rotina. E aí, com isso, a gente também, a pessoa acaba perdendo pontos importantes. Na última aula, a gente vai fazer um fechamento aqui, vamos trazer uma conclusão, tá bom? E vamos falar também sobre a questão que nós falamos no começo, né? Que o dom do Espírito, ele não é o balizante para dizer que você é maduro espiritualmente. Então, a gente vai entrar um pouco nessa questão. Tá bom, queridos? Mas, tudo bem? Levanta a mão aí quem é contra, então. Pode levantar, não, pastor, eu quero fazer no feriado. Aí eu vou gravar a aula e mandar para você. Acho que está fechado, né? Pode ser, então. Então a gente pula o feriado, tá bom? Assim eu não atrapalho a vida dos irmãos aí, que às vezes, né, quer acompanhar o fechamento do módulo, assistiu todas as aulas e perde a última aula, tá bom? Mas, apesar, né, de os irmãos ficarem, daqui uma aula os irmãos estarem livres de mim, aqueles que quiserem continuar e tiver paciência, quiserem continuar me ouvindo, na segunda-feira eu faço reuniões com o pessoal do louvor, tá bom? Eu faço a cada 15 dias um encontro online com eles, a gente fala sobre louvor e adoração, mas a gente fala sobre as coisas da palavra, amém? Então, os irmãos que quiserem estão convidados, tá, a participar. Uma orientação, um bate-papo com a equipe do louvor, que a gente não faz toda semana, a gente faz a cada 15 dias, tá bom? Também na segunda-feira, antes de mim, né, a minha esposa Lília aí está fazendo um encontro com jovens, mas aqui também é encontro para qualquer um, tem jovens da nossa igreja, tem jovens de outra igreja, que é um encontro em inglês. Olha que legal. Se você quer praticar o seu inglês, então venha participar dessa reunião. Tem jovens de outras igrejas. Essa é língua estranha. Essa língua aqui, você não pode achar ela estranha. Então, se você é nível intermediário avançado, dá para participar. Se você é básico, que nem que eu, vai ficar difícil, tá bom? Acompanhar a conversa deles. É um bate-papo, eles não falam só da Bíblia, tá? É um encontro o objetivo é falar das coisas de Deus, mas é praticar o idioma para aqueles que, né, estudam, tá bom? Então também acontece segunda-feira. Então, se quiser participar, manda um WhatsApp, quero participar do louvor, quero participar do encontro de inglês, tá bom? Então, os irmãos, fiquem à vontade. E logo mais nos sábados, se Deus permitir, nós estamos abrindo uma frente também de evangelismo aos sábados, só que isso com a África, com os irmãos da África. Nós estamos fazendo um trabalho de evangelização, formação de evangelistas, e tudo der certo. E aí é muito interessante vocês ouvirem eles e conhecerem eles. Umas figuras, eles falam um português, um português muito parecido com o nosso, dá para entender, tem algumas coisas interessantes, mas enfim, tá bom? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, querido, você não precisa ficar só na terça-feira, tem muita coisa acontecendo aí durante a semana. Se você quiser doar mais do seu tempo durante a semana, tem segunda-feira, tem 2 encontros, terça-feira tem um estudo aqui, né? E assim vai, tá acontecendo as coisas por aí, tá bom? Você não precisa ficar limitado à terça-feira. Né? E na própria segunda e quarta tem reunião de intercessão, tá? Quarta-feira. E nessa quarta-feira vai ser uma reunião de intercessão com um encontro especial de mulheres. Amém? Tá dado o recado aí, foi só para os irmãos acordar, não sei se o pastor Aguiar quer dar mais algum recado aí, aproveitar que a gente deu uma pausa aqui para despertar. Não, eu quero que os irmãos vão orando aí para esse propósito nosso de oração,
Eu tenho conversado com muitas pessoas que Deus está respondendo às orações, tem bênçãos acontecendo. Então, se você está orando e ainda não teve assim uma resposta de oração, fica firme aí, porque é tremendo, assim, né? Quantas orações já me testemunharam que o Senhor trouxe bênçãos, né? Em cima dessas orações que nós estamos fazendo uns pelos outros. E no final desse evento, nós queremos fazer um encontro da igreja para fazer um encerramento com um louvor, né? Trazendo aí um momento de comunhão. Então, em novembro, né? A gente quer fazer isso no final de novembro aí. Vamos ver se esteja orando por isso também. Tá? Amém. Amém. Podemos seguir aí? Opa, alguém ia falar? Oi. Opa. Fábio. Fala, Fábio. Só lembrando também para o pessoal também, eu comecei a participar há pouco tempo, nas quintas-feiras também a gente tem também o trabalho de célula online também. Às vezes o pessoal também em casa aí não tem compromisso, então estou com um trabalho lá junto com a Patrícia e o Douglas, ela está com um trabalho bem bacana também, dia de quinta-feira. Só para dar uma lembrada. Ou seja, você não tem nenhum dia de folga, irmão. Você só fica de folga se quiser. Nem o domingo sobrou, olha isso. O domingo tem culto também. Verdade. Né? Então, ó, segunda, terça. Segunda, tem 2 encontros. Terça, tem aqui. Quarta, intercessão. Quinta-feira, os irmãos se reunindo na célula. A sexta-feira você pode comer uma pizza, tá bom? Então vamos em frente. Sexta-feira é para as vigílias, hein? Que os irmãos têm que começar a aparecer, por favor. Comer pizza depois da vigília, que eu não completei a frase. Amém, queridos? Vamos seguir em frente? Ok. Sétimo dom é o dom da fé. Esse é o primeiro dom do terceiro grupo. O terceiro grupo, né, são dons de habilidade. Lembra que nós dividimos? Estou relembrando. Para ficar mais didático, nós dividimos os dons em 3, né, categorias, né, os dons verbais, os dons de revelação e os dons de habilidade, ou dons de poder, né, cada um dá uma nomenclatura. Mas quais são os dons, né, de poder? Fé, milagre e cura, né? Então, o primeiro dele é o dom da fé. Bom, quando a gente fala de dom da fé, a coisa fica um pouco complexa, porque todo crente tem fé. A todo crente foi dada uma medida de fé. Né? Então, quando é que essa medida de fé deixa de ser uma fé comum a todo crente e passa a ser um dom especial? Então, essa é sempre uma questão que as pessoas fazem, né? Mas eu sempre costumo dizer que quando você vê o dom da fé se manifestando, você não vai ter dúvida. Porque é uma fé que extrapola a sua, vai além, sabe? Por que Deus faz isso? Quando a situação exige, quando o lugar precisa de manifestações de sinais e prodígio nesse nível, acredite, o Senhor vai fazer pela sua graça e vai nos usar, em nome de Jesus. Todo crente recebeu uma medida de fé. Romanos 12, 3, essa fé pode ser crescida, você pode desenvolver a fé, porque a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus, né? Então, sua fé pode crescer. Então, você recebe uma medida, essa medida pode ser multiplicada, pode chegar a um nível muito elevado, mas não é o dom da fé. O dom da fé você recebe inteiro, pronto, ele não é desenvolvido. Você recebe o dom. Então, esse dom que você recebe, ele é uma fé especial. Entende? Para se manifestar em ocasiões tremendas. Certamente, milagres e sinais, prodígios. Como o dom funciona? Normalmente, o dom funciona associado com dons de milagres, sinais, prodígios e curas, porque são essas coisas que exigem uma fé sobrenatural. E é uma fé muito além, né? Muito além do que a gente está habituado na nossa vida pessoal. Então, o dom também funciona quando nós falamos a palavra de fé, que é essa ministração do pregador, né? Quando o pregador prega, ele também libera a palavra de fé. Então, tem alguns exemplos bíblicos, né? Um deles, que é um dos extraordinários, né? É quando Josué mandou o sol e a lua parar. Eles não sabiam o tamanho do milagre, nós sabemos.
para você fazer a Terra parar, né, fazer o movimento de translação, de rotação, meu querido, que poder precisa para isso? Isso não é poder só de fazer tremer o lugar que nós estamos reunidos, não. É simplesmente mudou as leis da física, que envolve o sistema planetário. É um negócio extraordinário. É um outro nível. A Bíblia fala que Elias mandou, segundo a minha palavra, não vai chover, em 3 anos não caiu nenhuma gota. Segundo a minha palavra. Isso é fé. É interessante que ele só falou, né? Segundo a minha palavra, não vai chover. Que palavra é essa? Palavra de fé. Na verdade, ele estava dizendo, ó, segundo a minha fé, não vai chover. Ponto. Por quê? Porque eu tenho poder? Não, porque eu tenho fé. Hashtag passa regra. Fé em Deus, evidentemente. Tá? Paulo silenciou Elimas. Lembra do episódio em Atos, capítulo 13, no versículo 8, que Paulo cegou Elimas, o encantador? Paulo e João estavam em Chipre, e aí eles atravessaram a ilha até Pafos, e Paulo, junto com Barnabé, estavam tentando evangelizar o procônsul, de nome Sérgio. Mas aí Elimas, o encantador, tentava confundir a cabeça do procônsul, né, o tal do Sérgio Paulo, e aí Paulo não teve dúvida. No capítulo 10, Paulo diz para ele, ô filho do diabo, seu enganador, você não vai parar de perturbar o caminho do Senhor? Então vai ficar cego, miserável. E aí no capítulo 11 ele fala, a mão do Senhor vem contra ti, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, o cidadão só viu escuridão. A luz pagou para ele. Deu ruim. As trevas caíram sobre ele, diz o versículo 11. Isso é dom de fé. Pedro também, quando ele falou para Ananias, né? E Ananias caiu morto depois da esposa. Dom de fé. Né? Que o Senhor conceda a esse dom a muitos no nosso meio, para que o nome dele seja glorificado. Amém, queridos? Que o Senhor levante homens e mulheres com dons de fé. Mas para isso, temos que buscar. Pedir os melhores dons. Quem busca, encontra. Amém? Próximo dom, da categoria dos dons de poder, ou de habilidades, né? Dons de curas. É o segundo dom de habilidade. Ou dons de poder, né? As 3 referências a esse dom estão ali em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 9, no versículo 28 e no versículo 30. No versículo 9 ele diz, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura. Agora ele fala, pelo mesmo Espírito, os dons de cura. Por que está no plural? Por quê? Porque são dons de cura. Isso significa que Deus pode levantar um para um tipo de enfermidade e outro para outro tipo. Você deveria ficar em paz sobre isso. Eu sou usado para isso. Deus me usa para isso. Entende? Eu, quando era criança, eu ouvia as pessoas falarem, puxa, aquele irmão, Deus usa muito ele para curar câncer. Eu ficava pensando, mas como assim? Ele só cura câncer? Né? Como se fosse só, né? Se eu falar isso para um oncologista que está lutando há anos com o paciente dele lá, ele vai querer te arrancar a cabeça, né? Na minha cabeça, eu falava, puxa, mas Deus usa só para uma coisa, para uma enfermidade. Mas em outras situações, né, você via que Deus usava a mesma pessoa para várias enfermidades. Mas alguns ele usava com maior frequência para uma determinada enfermidade. E aí, na minha cabeça, eu não entendia. Né?
Uns anos atrás, conheci um pastor que Deus usava ele para curar mulheres estéreis, mulheres com problema de esterilidade. Deus usava ele para isso. Não era para outra coisa. Outro tipo de enfermidade, ele não fluía. Não quer dizer que Deus não possa te usar para várias situações. Mas o que a gente percebe ao longo da história e na nossa experiência também, é que quando se trata de dons, e não do mover de Deus, do operar de Deus numa determinada situação, mas se trata de dons de cura, geralmente Deus dá a unção para uma determinada área, unção de cura para uma determinada situação. E aí você percebe que aquela pessoa, sempre quando ela ora para aleijados, por exemplo, eles são curados. Mas quando ela vai orar por uma dor de cabeça, não acontece nada. Agora, quando Deus quer agir, manifestar para um propósito, ele pode te usar para curar tudo, né? Até dor de dente, né? Com certeza. Quando ele quer operar, não tem limitações. Mas aí, nós estamos vendo o mover, o operar, a manifestação de Deus. Ou, então, a atuação da fé, ou até mesmo o dom da fé. Né? Não a ação do dom sobre aquela determinada pessoa que tem o dom de cura. Percebe? Então, nós estamos falando que há uma diferença entre o dom de cura e o mover de Deus. Às vezes, no meio do louvor, Deus está movendo e curando através dos louvores. Né? Aí é o mover de Deus. Deus se manifesta com a manifestação de cura, com o poder de cura. É manifestação. Presença de Deus. A presença de Deus cura. Nós estamos falando do dom de alguém que chega no meio da rua, põe a mão no outro e cura. Chega na sua casa, ora e cura. Não estou falando de culto, de manifestação, estou falando de dom para curar. Entende? Então, Deus usa de várias formas. Entende? E da maneira que ele quiser. Eu lembro quando eu tinha mais ou menos, acho que uns 11 anos, mais ou menos, eu sempre tive muito problema de ouvido, né? Na verdade, eu tenho, né? Problema em um ouvido. Mas eu tinha muita infecção, coisas de criança, aquela coisa. E, gente, dor de ouvido, eu não sei se vocês já tiveram, alguém já teve isso? O Luiz já teve, né, Luiz? Eu não sei o que é pior, queridos, se é dor de dente ou se é dor de ouvido, porque a dor de ouvido te deixa maluco, sabe? Vou contar uma história rapidinha aqui. O pastor Kamakura, né, há uns anos atrás, na época em que Deus movia muito ele em missões, nessa época Deus usava muito ele em dom de cura, tá? Então, nas cruzadas que ele fazia, Deus curava e tal, enfim, um monte de coisa que não vamos contar agora aqui para não se alongar, né? Enfim, Deus curava de várias formas. E eu numa crise dessa de dor de ouvido, de inflamação de ouvido, aquela dor que, gente, é pior que dor de dente, enfim. Só quem teve já sabe como é que é. Eu peguei e fui no orelhão, lembra aquela época de orelhão que usava ficha? Eu não tinha dinheiro, querido, eu consegui umas moedas lá, consegui comprar uma ficha, uma única ficha que dava 3 minutos. 3 minutos. E eu peguei e liguei para o Kamakura. E eu só tinha 3 minutos para ele orar, porque eu já não aguentava mais de dor. E aí eu liguei para ele, né, no orelhão, desci, pus a ficha lá e chorando de dor, falei, estou com muita dor de ouvido, ora por mim. Ele, mas que é? Eu falei, eu só estou com uma ficha, vai acabar. Aí ele falou, então, coloca o telefone no ouvido que está doendo. Eu falei, tá bom. Aí ele começou a orar lá do outro lado, estava na casa dele. E a ficha e o tempo acabando. Ele começou a orar, querido.
Ele estava na casa dele, ele começou a orar pelo telefone. O meu ouvido começou a pegar fogo, meu filho, de um jeito. E eu olhava assim, eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? Queimou meu ouvido. E a dor começou a sair. Eu senti a dor saindo, assim, parou. Aí ele falou assim do outro lado, recebe a cura em nome de Jesus, creia e seja curado. Tá tudo bem aí, a hora que ele falou tá tudo bem aí, acabou a ficha. Era 3 mil. Foi 3 mil, foi a ficha milagrosa, meu filho. Foi a ficha da bênção. Então você vê como Deus faz, querido, né? Deus usa como Ele quer. Se Ele quiser curar você pelo orelhão, eu estou contando experiência minha, e eu sei o quanto eu corri de hospital por hospital, né, por conta desse problema de ouvido. Se Deus quer resolver o seu problema pelo orelhão, Ele vai fazer. Amém? Então, querido, Deus faz como você quiser, Deus usa como Ele quiser, e Deus usa da maneira que Ele quiser. E muitos dons de curas, porque existem muitos tipos de enfermidades. Por isso que a palavra está no plural, dons de curas. Então, esses dons também funcionam de maneira sobrenatural. Não é porque você passou um óleo, não é porque você deu um xaropinho, não é nada disso, não. Né? Nem é pelo seu poder especial de colocar a mão, nem é pela intensidade da sua oração, nada. É o dom dado pelo Espírito e realizado pelo Espírito, como todos os outros dons. Ele acontece independente de qualquer influência exterior, ok? Aí alguém fala, pastor, se alguém tem o dom de cura, por que não cura todo mundo? Porque, como eu falei para você, os dons não fluem porque você quer. Os dons fluem quando o Espírito quer. É o Espírito que faz, não é você que faz. Então, lembra sempre disso. Se é o Espírito que faz, esteja em sintonia, esteja fluindo no Espírito para que o Senhor faça. Mas se o Espírito não vai fazer, você vai orar e não vai acontecer nada, mesmo tendo dom. Mesmo tendo dom. Então, a Bíblia fala, isso é uma coisa importante a respeito de Jesus, né? Que grandes multidões, de fato, vinham a Jesus e ele curou a todos. Mas tem uma condição que parece que é colocada no Evangelho aqui. Já perceberam o que é? É que todos tinham que vir a Jesus. Pastor, naquela época não existiam hospitais como hoje? Exatamente como hoje, não. Mas existiam hospitais. E tinha tratamentos de acordo com coisas, né, da lei, com jejum, de ervas, dieta. Jesus nunca foi em nenhum hospital. Ele nunca foi em nenhum. Talvez, eu não vou chamar de hospital, mas a única exceção que Jesus foi, não foi o doente que foi a ele, foi só um. Lembra qual que é? Lá em João, capítulo 5, que é o paralítico do tanque de Betesda. E ele era paralítico há quanto tempo? 38 anos. 38 anos foi o tempo da peregrinação de Israel do deserto. Foram 38 paradas. Presta atenção, aquele homem simbolizava Israel. Por isso que Jesus foi só a ele, porque Jesus foi enviado primeiro para a casa de Israel. E Jesus curou ele inteiramente de graça, e ele nem entendeu o que era que estava curando. Ele nem sabia o que estava acontecendo. Nem esperava por aquilo. Estava desiludido, né? Sem entender. Foi o único. Mas de todos os que vieram a Jesus, todos foram curados. O Senhor não foi até eles. Isso significa que o Senhor era movido pelo Espírito. Ele não saía por aí procurando demônio para expulsar, nem saía procurando doente para curar. Entendeu? Era o Espírito que trazia a ele. E tudo que o Espírito trazia a ele, ele já sabia que o Pai ia fazer. Amém? O propósito dos dons de cura. Primeiro, libertar doentes, libertar quem está afligido também por obra do diabo, porque o diabo também pode colocar doenças. Existem doenças que são físicas, existem doenças que são inteiramente demoníacas. E não existe exame que vai detectar a causa dela, porque ela não é física, é um demônio que está ali. Isso existe. Tá? Só para deixarmos um exemplo, Jesus lá em Marcos, capítulo 9, versículo 25, ele curou o rapaz que era surdo e mudo, que na verdade era um espírito. E ele ordenou que aquele espírito saísse daquele jovem. E o jovem foi curado. Então, naquele caso,
não era doença, era um espírito de enfermidade. E o rapaz foi liberto, por consequência, curado. Tá? Então, por isso, é fundamental nós orarmos, buscarmos comunhão com Deus, para termos discernimento de espírito. Senão, você vai ver muita gente orando por epilético, achando que ele está endemoniado. E o inverso é verdadeiro. Dando remédio para o endemoniado, achando que ele está epilético. Falta de discernimento de espírito. A única coisa que é certa é que nós temos que ter discernimento de espírito. Para tudo. Amém, queridos? Eu penso que as curas são importantes como um sinal, como confirmação de que Cristo, de fato, é o Salvador, Filho de Deus. Penso que no nosso meio a gente sempre deve orar com os enfermos e também para confirmar a palavra do Evangelho e trazer glória no nome do Senhor Jesus. Então, esses dons de cura são exercitados pela fé. Mas, pastor, e quem vai receber? Quem vai receber também tem que ter fé. Mas qual fé que se espera do que se vai receber? É só vir receber. Uma vez que alguém veio receber, é porque crê. Né? Eu fico meio ressabiado. Às vezes, muitos irmãos querem orar por pessoas que nem queriam oração. Às vezes a gente recebe pedido de oração porque os irmãos são amorosos, misericordiosos, mas o doente mesmo não pediu e nem quer oração para ele. O que Marcos 16, 18 fala? E porão as mãos sobre os enfermos e o curarão. Se eu colocar a mão sobre ele, ele tem que ter vindo até mim, concorda? Agora, é claro que eu estou falando isso no sentido figurativo. Quando eu digo vir até a mim, eu estou querendo dizer, ele tem que querer. Não que ele tenha que estar na minha presença, misericórdia, quem sou eu? Mas tem que ter fé envolvida, entende? A mulher que tocou na orla de Jesus, ela foi até Jesus. O que ele disse? Mulher, a tua fé te salvou. Ser curada. Jairo veio até Jesus, se prostrou aos pés dele e rogou. Senhor, a minha filha está moribunda. Depois que Jesus fez? Foi até ela, tirou do quarto todo mundo que não tinha fé e pôs as mãos sobre a menina, tomou a mão dela e disse, Talita, come. E quer dizer, menina, levanta-te. E ela foi curada. Marcos 5:41. Então, o que eu estou dizendo é que a parte de quem recebe, ele tem que querer e tem que crer também. Então, quando ele vem a Jesus, quando ele pede oração, ele está dizendo as duas coisas. Ele está dizendo, eu quero e eu creio. Então, toda vez que eu vou orar por alguém, por enfermidade, eu tenho, por princípio, sempre perguntar, você quer ser curado? Ah, quero. Você crê que Jesus pode te curar? Creio. Amém. Ô, pastor, eu vou perguntar para o enfermo se ele quer ser curado? Jesus perguntou para o cego, o que queres que eu te faça? Tem que ter fé envolvido, querido. E tem também uma questão de princípios de legalidade espiritual, que não é o tema desse modo, nem dessa matéria. Mas o mais importante é a pessoa querer e crer, declarar a sua vontade. Então, às vezes, alguns chegam e falam, pastor, eu orei por fulano e nada aconteceu. Às vezes não é propósito de Deus, não é tempo. Mas eu pergunto, você perguntou para ele se ele queria oração? Se ele queria ser curado? Você perguntou se ele cria que Jesus Cristo podia curá-lo? Não perguntei, tinha que perguntar. Ué, se ele não quiser, querido, Deus não faz. Não é assim que a coisa funciona no reino de Deus. Isso funciona assim lá no inferno, o Satanás que entra, rouba a porta querendo você ou não. O Senhor não. Ele te deu livre-arbítrio e nunca vai tomar de volta. Aqueles dois cegos que também foram até Jesus, clamando, filho de Davi, tem misericórdia de nós.
Em Mateus 9, 28, Jesus pergunta para eles, vocês creem? Está escrito lá. Jesus perguntou. Eles responderam, sim, Senhor, nós cremos. Aí então o Senhor tocou os olhos deles e disse-lhes, seja feito segundo a fé de vocês. Versículo 29. Mateus 9, 29. Mas sabe aquelas pessoas que ficam doentes e falam assim, ai, não fala para ninguém, não conta para ninguém. É isso, irmão. Eu nem vou falar o que é isso para não magoar os mais sensíveis. Irmão, Deus me livre de ficar doente, mas se algum dia eu ficar doente, já saiba desde já que eu quero oração, querido. Pode orar. Porque eu tenho que querer. O meu querer demonstra fé. Por isso Jesus pergunta, queres ficar são? Se eu não quiser, querido, Deus não vai fazer. Qual que é o sinal de fé que você espera da ovelha que está perdida? É que ela se deixe levar. O que você espera de alguém que está doente? É que ele venha e peça oração. Então, quando alguém vem ao culto para receber oração, eu tenho uma facilidade de crer que ele vai receber o milagre. Mas quando alguém pede oração, mas não vem, eu tenho uma certa desconfiança. E quando é o irmão que vem pedir e o outro nem sabe, eu tenho mais desconfiança aí. Porque a fé tem que participar do processo. A fé é fundamental. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem contar que você ainda corre o risco, depois que ele for curado, ele sair por aí dizendo que ele pediu para o santo das causas perdidas e foi atendido. E não por conta da sua oração. Que ele nem sabia que você estava orando. Ok? Então, curas envolve também a fé de quem recebe. E o último dom é o dom de operação de milagre. Amém? Mais 5 minutos a gente termina, só para a gente não deixar esse último aí para a próxima aula. Até porque, irmão, milagres, não tem muito o que falar. Milagre, é incontestável. Quando acontece, nem a ciência contesta. Ela mesma admite que é milagre e que não tem explicação. Então, milagre é uma das maneiras de Deus também edificar a igreja. Amém, querido? Então, o milagre é quando as leis da natureza são ignoradas. Isso é um milagre. Então, por exemplo, vai contra as leis da lei da física andar sobre as águas. Isso é contra a lei da natureza. Mas Jesus andou. Pedro andou também. Né? Isso é um milagre. Não existe a possibilidade na natureza de um pão ser multiplicado. Não é? Então, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, simplesmente a lei da natureza foi ignorada. Simplesmente aconteceu. Quando Jesus ressuscitou o filho da viúva e ressuscitou Lázaro, ele fez algo também que vai contra as leis da natureza, né, da biologia. Lázaro estava morto há 4 dias, em decomposição. Não tem volta para isso, não há retrocesso nisso. E, no entanto, o milagre foi feito. É claro que a gente sabe que Deus faz milagre por amor aos seus filhos, quando se há propósito. Jesus amava Lázaro, né? Como ama a todos os seus filhos. Mas também, por que Deus faz milagres? Em João, capítulo 11, no versículo 4, o Senhor falou, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Para que Deus seja glorificado por meio dela. Então, quando houver propósito para a glorificação do nome de Deus, podemos ver e viver os milagres. Então, um coração que ora pedindo milagres, mas ele não tem o desejo sincero de que o nome de Deus seja glorificado, mas que de alguma forma ele leve a glória para ele, o reconhecimento, né? E o propósito não seja evidenciar o amor, o poder, a misericórdia, a graça e a glória de Deus, dificilmente Deus responderá essa oração. Se o propósito não for para a glória de Deus, como disse Jesus. Amém, queridos? Então, milagre realmente
né? Quando a gente dá o nome de milagre, é porque aconteceu algo contrário a todas as leis conhecidas da natureza. Só que Deus é maior do que todas elas e não está sujeito a nenhuma delas, e ele pode fazer. Agora, nós não podemos, homem nenhum pode fazer milagre, nenhum. Então, você não tem que ter sobre você a pressão de ter que fazer milagre, porque homem nenhum faz, quem faz é Deus. Porque às vezes as pessoas esperam que a gente ore e milagres aconteçam. Ele só vai acontecer se Deus quiser, se Deus não quiser, homem nenhum pode fazer. Né? Mas Deus usa aqueles que recebem dons. Então, às vezes nós perguntamos, mas o dom de cura e o dom de milagre não é muito parecido? Sim, a cura é o milagre, sem sombra de dúvida. Mas o milagre, normalmente, ele entra na categoria daquilo que o homem não pode fazer. Porque, veja, Deus deu conhecimento, sabedoria ao homem, para que ele também cure através da ciência. A ciência pode curar algumas doenças, algumas questões. Né? Ele nos deu esse conhecimento, mas milagre não. Milagre é aquilo que o homem não pode fazer. É inquestionável. A ciência não explica, a natureza não explica. É contra todas as leis. Da física, da natureza, o homem é incapaz de fazer. Então, o dom de operação de milagre acontece quando Deus nos capacita com o poder do Espírito Santo a fazer algo completamente fora da habilidade humana. Os milagres, eles são a prova inegável da ressurreição. O que isso significa? Que se Jesus não tivesse vivo, o seu nome não teria poder para curar e operar milagres. Como pelo nome dele é que se faz essas coisas, é a prova de que ele tem poder. Amém? Os homens são convencidos por causa disso, mas não só os homens. Os milagres também dão ousadia para os crentes pregarem. Quando os milagres acontecem, os crentes sentem mais ousadia, mais firmeza para expor o evangelho. Né? Faz com que os crentes tenham mais fome também das coisas de Deus. Ajuda a convencer o homem do pecado, porque está vendo uma ação indiscutível de Deus. Né? Milhares de pessoas podem se converter, às vezes, por causa de um único milagre. Um único milagre. Uma história muda completamente por causa de um milagre. Uma igreja altera totalmente por causa de um milagre. Entende? Aí você fala, pastor, mas o importante é o Espírito convencer. O Espírito sabe a forma de convencer. O Espírito pode convencer de muitas formas. E às vezes uma das formas como ele faz é mostrar o poder para a pessoa. Tem gente que quer ver poder. Tem gente que quer ver pregação, quer ver sabedoria, quer ver eloquência, quer ver argumento. Né? E aí ele fala, agora eu creio, agora eu entendi. Esses são os gregos, diz Paulo. Mas tem gente que quer ver sinais, poder. Esses são os judeus, diz Paulo. Então são tipos diferentes de pessoas. Existem até hoje, em todo lugar. Tem gente que vem na igreja e quer ouvir o que eu tenho a dizer. Outros vêm, eles querem uma manifestação de poder. Se eles verem poder, eles vão se converter. Não importa muito o que você tem a dizer. O que eles querem é ver Deus em você, e não nas suas palavras. Entende? E o Senhor é gracioso para atender à necessidade de todos os seus filhos. Amém, queridos? Então, os milagres são a prova de que o Senhor está agindo. Antes que o Senhor começasse a operar milagres, ninguém seguia o Senhor a lugar nenhum. Mas a partir do momento que ele começou a fazer milagres, ele nem podia entrar nas cidades mais. As pessoas vinham de longe para ouvir. Aí você fala, mas elas vieram só atrás de milagre, o importante é vir atrás de Jesus. Pois é, elas vêm atrás de milagre, uma hora encontram Jesus. Ela vem atrás do pão, porque elas querem comer, ver a multiplicação, mas uma hora encontra Jesus. A graça do Senhor é tão grande, querido, que permite isso acontecer. E Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém, queridos? Amém? E Deus abençoe a todos nós possamos buscar todo dia, cada dia, esses dons. Amém? Porque nós somos igreja. Os dons estão à disposição. Dons, no original, significa graça. Né? No original, dons é charismata. Né? E a sua palavra inicial é a charis, quer dizer graça. Ele é graça, ele é o dom, é dado,
pela graça. Ele nos deu. Amém? Amém? Está à nossa disposição para operar milagres, para abençoar a vida, para edificar a igreja, para ter sabedoria, para não ser enganado, para ser guiado, para ser edificado. E é para isso que nós fomos chamados. Nós que estamos aqui orando, intercedendo, orando pela igreja, abençoando o trabalho, abençoando o ministério, né, colocando a mão no arado, o Senhor disponibilizou dons para todo aquele que crê. Amém, querido? É dom, é de graça, está à nossa disposição. Nós temos que buscar. Amém? É em nome de Jesus que Deus continue despertando em nós, né? Porque isso vem caindo no comodismo, né? No dia a dia, e a gente vai priorizando outras coisas, vai valorizando outras coisas, e perdendo oportunidade de ter discernimento de espírito, sabe? E Deus vai te dando maturidade para você lidar com isso, de às vezes olhar para uma pessoa e tirar um raio-x, né, espiritual, do que está acontecendo de fato naquele coração, do que de verdade acontece por trás daquelas palavras. Mas para quê? Para edificação, né? Para abençoar, libertar, curar e salvar. São ferramentas para nossa própria edificação, para nos fazer sair a campo. Amém? Está à nossa disposição, pela graça, pela misericórdia, apesar de nós. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, mais uma vez, e o Espírito Santo tenha espalhado semente nos nossos corações, o nome dele seja glorificado, amém? E que cada um de nós aqui sigamos o nosso caminho, os nossos chamados, os nossos propósitos, e aonde você estiver, aonde você colocar o seu pé, querido, seja a bênção e que o nome dele seja glorificado, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém? Falei bastante aí, os irmãos ficam à vontade. Se alguém